Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Entendeu Agora? Esse é o canal onde você faz a pergunta e a gente responde com base na Bíblia. Então sejam muito bem-vindos e fique ligado, porque a pergunta de hoje é uma das perguntas que mais são feitas pelos adolescentes, tanto para mim quanto para o Pedro, e eu tenho certeza que talvez você também já tenha se perguntado. Só que a resposta que eu vou dar para você foi uma experiência pessoal. Eu me perguntei isso durante muitos anos e eu busquei por essa resposta. Então espero que essa resposta, que eu sei que foi o Espírito Santo quem me deu, possa abençoar a sua vida, ok? Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: crente pode beber? Crente pode beber socialmente? Pode beber bebida alcoólica? Sim ou não? Ou às vezes? Bom, para você entender como que eu cheguei a essa conclusão, você precisa entender como era a minha vida. Ninguém nunca falou comigo que beber era errado. Eu nasci num lar cristão e o uso do vinho era uma coisa comum na minha casa e entre os meus familiares. Então, para mim, era algo simples. Então, o cristão poderia beber ali uma taça de vinho, uma coisa ou outra, e isso não atrapalharia a minha vida cristã. Durante a minha adolescência, eu fiz um uso abusivo de álcool, e isso me trouxe muito prejuízo, tanto para a minha saúde física quanto para a minha saúde mental e espiritual. Durante muitos anos, eu continuei bebendo, achando que não haveria problema, eu não me sentia errada de beber, essa é a verdade, eu não achava que estava fazendo nada de errado. Mas quando uma das minhas filhas, uma vez nós estávamos numa festa e eu estava bebendo uma taça de vinho, o Pedro nunca bebeu, ele estava bebendo um refrigerante, e quando eu bebi o vinho, a minha filha falou comigo assim: eu quero beber desse daí que você está bebendo. Aí eu falei: não pode, só quando você crescer, só quando você for adulta. E aí então ela falou comigo assim: pois então quando eu crescer eu vou experimentar. E aquilo doeu muito no meu coração e eu comecei a pedir ao Espírito Santo para que me mostrasse de uma vez por todas se era errado ou se não tinha problema nenhum. E eu comecei essa busca, eu parei de beber, mas eu queria ter uma resposta bíblica a respeito da bebida alcoólica. E foi então que eu descobri que a resposta é muito mais simples do que você possa imaginar. Então, por exemplo, olha só o que fala aqui. Efésios 5,18 fala para a gente não se embriagar com o vinho no qual há dissolução, mas se encher do Espírito Santo. Muitas pessoas usam esse texto para falar que eu não posso encher a cara, que eu não posso embriagar, que eu não posso ficar bêbado. Mas na realidade, a carta de Paulo à igreja em Éfeso é uma carta muito simples. Todo o texto do livro de Efésios trata de um só assunto. E esse assunto é como ser cheio do Espírito Santo, como ter a plenitude do Espírito. Então Paulo deixa claro que um dos requisitos ou pré-requisitos para se ser cheio do Espírito Santo é não beber bebida alcoólica, é não ingerir bebida forte. Então ele deixa isso claro no livro de Efésios. Mas eu continuei querendo saber outras respostas, porque as pessoas usavam esse texto de duas formas semelhantes. Eu posso beber, mas não posso ficar tonto, ou então eles falavam: não, eu não posso beber de forma alguma. E eu comecei a procurar então e vi como que a Bíblia é riquíssima em deixar claro para mim e para você que é uma escolha sua. Ou você bebe, ou você é cheio do Espírito Santo. Tá com dúvida? Presta atenção nos outros textos que eu vou mostrar para você aqui, que eu fui descobrindo, que eu fui lendo e pedindo ao Espírito Santo que falasse ao meu coração. Então olha só. Existem os textos de Salomão em Provérbios, que são bem conhecidos, e eu quero ler alguns para você. Provérbios 31, Salomão escreve para o seu filho Lemuel, e aí ele fala assim: não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de quem anda aflito. Primeiro ponto: a bebida faz com que você se esqueça da lei. Qual é a lei? A palavra de Deus. Então a bebida ela entra em confronto com a palavra e faz com que a pessoa se esqueça daquilo que a palavra de Deus diz.
quantas coisas acontecem por causa da bebida e em consequência dela. Então, Salomão já avisava para o seu filho: meu filho, um dia você vai herdar o trono. E não é próprio de um rei se encher de bebida forte, encher a cara, porque você vai se esquecer da lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Continuando aqui. Eu e você, nós somos chamados para reinar com Cristo. Concorda? Eu e você somos chamados para reinar com Ele. E não é apropriado àqueles que reinam o ingerir bebida forte ou ingerir a bebida alcoólica. Se você quer reinar com Cristo, é uma escolha sua. Ou você bebe ou você reina com Ele. Ok? Mas não é só isso não. Olha os outros textos aqui. O voto de Nazireu é um outro exemplo. Então, o voto de Nazireu, ele era um voto temporário. A pessoa separava um tempo determinado da sua vida para se dedicar à obra de Deus, para se dedicar ao serviço a Deus. E durante esse voto, não era permitido ao nazireu ingerir bebida alcoólica, ingerir bebida forte. Então, não era permitido. Por quê? Porque ele precisava estar mais perto de Deus e ouvir a voz de Deus. Então, o voto de Nazireu falava, para você ouvir a voz de Deus, para você estar pronto para ouvir a sua voz, você não pode ingerir bebida forte. Então, fazia parte do voto. Se você pegar todo o Velho Testamento, você vai achar esse voto. A Bíblia fala a respeito de Sansão também. Então, diz para a mãe de Sansão, quando ela ainda estava grávida, de que ela não deveria ingerir bebida forte, ou seja, ela não deveria beber bebida alcoólica, porque o menino que ela estava gerando teria o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Então é falar para a mãe de Sansão: não beba durante a sua gestação. O que eles estavam querendo dizer? Que a bebida afastaria o Espírito de Deus sobre a vida dessa criança. Então foi determinado a ela que Sansão seria um homem cheio do Espírito de Deus, e para que isso acontecesse, ela não deveria beber. E Sansão foi nazireu desde o nascimento, ou seja, Sansão nunca poderia ingerir bebida alcoólica para estar perto de Deus e para ter a percepção do que o Espírito tinha para falar para ele. Agora, olha um outro texto, está lá em número 6, no versículo 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de nazireu, é esse voto que nós estamos falando, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. E aí, olha o que fala a respeito, então, de Sansão, lá em Juízes 13, no versículo 7. Diz assim: porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Então, eles estão fazendo uma comparação. Ou você bebe, ou você é cheio do Espírito Santo. Ou você bebe, ou você tem a presença do Espírito de Deus. E por último, o que eu queria deixar para você é: a Bíblia fala que os sacerdotes, eles não deveriam ingerir bebida forte porque eles estariam na presença de Deus. Então, quando o véu se rasgou e Jesus morreu e o véu se rasgou, ele nos colocou a todos na presença de Deus. Então, todos nós temos livre acesso ao Pai através do Espírito Santo que habita em nós. Concorda? Nós somos sacerdotes do Senhor. Como sacerdotes, no Velho Testamento diz que o voto de sacerdote ele era um estatuto eterno. Então, era uma lei eterna. Dentro dessa lei fala que não deveria beber. Diz assim, um dos textos que fala a respeito disso, está lá em Levíticos. No capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés.
Então o texto fala que esse é um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Você é um sacerdote do Senhor? Você vive a sua vida, você quer viver a sua vida na presença de Deus? Então, ou você bebe, ou você é cheio do Espírito Santo. Entendeu agora? Olha só, como eu falei no início do vídeo, essa é uma experiência pessoal. Quando eu fiz esse estudo, e foram meses estudando a respeito disso, para eu ter certeza daquilo que eu estava falando, o Espírito Santo então tocou no meu coração de que realmente era uma escolha minha. Ou eu ingeria bebida alcoólica, ou eu estaria cheio do Espírito Santo. E eu optei pelo Espírito Santo. Então, nunca vai ser uma obrigação. Eu abri mão disso com muito amor. Porque eu sei que eu preciso fazer para agradar a Deus. Eu faço para agradar a Deus. Então, não me doeu ficar fora disso, abrir mão disso. Muito pelo contrário. Eu senti uma diferença muito positiva na minha vida quando eu abri mão, então, de beber. E eu entendi que era uma escolha que eu tinha feito por amor a Deus, ok? Agora, todos os vídeos, uma coisa que sempre os adolescentes pedem, os jovens pedem, são dicas de livros, coisas que eu já tenha lido, livros que eu gostei. Eu sei que hoje há, assim, uma gama enorme de livros, uma quantidade enorme que você pode escolher. Só que você tem que aprender a reter o que é bom, saber o que vai ser bom, o que não é. Então, todo final de vídeo agora eu vou dar para você uma dica de livro. E eu quero começar essa dica com o primeiro livro que eu acho que todo cristão tem que ler. Além da Bíblia, é claro, né, gente? Mas todo cristão deveria ler esse livro aqui, ó. Chama O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz. Eu li esse livro a primeira vez, eu tinha 15 anos. Depois, uns anos mais tarde, eu li de novo. E agora, o ano passado, eu li novamente esse livro. É um livro que, para mim, ele foi revolucionário. Mostrou muito a respeito do caráter cristão, do que é ser um discípulo de Cristo verdadeiramente. Então, eu queria deixar para você essa dica de livro, O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, ok? Você pode procurar aí, é mais fácil, eu acho que é mais fácil você achar ele pela internet do que você comprar numa livraria física. Então, dá uma pesquisada na internet, a capa não é essa mais, porque esse meu aqui, ó, é de 1994, eu acho que eu comprei esse livro. Então, não é mais essa capa, já mudou, mas você pode procurar e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Você quer propagar a palavra de Deus? Você quer fazer com que o evangelho se expanda? Sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar esse vídeo com alguém. Se você conhece alguém que quer aprender mais sobre a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, assim você vai ajudar o nosso canal a crescer e vai divulgar o evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. Você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações lá no sininho para receber toda semana uma notificação dos vídeos novos. Entendeu agora?